Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso estudo do Evangelho, né? No dia de hoje, nós estamos dando continuidade ao estudo da semana passada, que nós falamos da ressurreição e da reencarnação. Então, vamos continuar do momento que nós paramos aqui, né? Continuando o estudo, a leitura do Evangelho. O Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas tu não sabes de onde ele vem nem para onde vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá vida a quem ele quer, ou como a alma do homem. Nesta última acepção, tu não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Significa que se conhece o que o Espírito significa que não se conhece o que o Espírito foi, nem o que ele será. Se o Espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, porquanto se conheceria o seu começo. De qualquer forma, esta passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por consequência, da pluralidade das existências. Ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se torna pela violência e são os violentos que o arrebatam, visto que, até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir, que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essa passagem está em Mateus, no seu capítulo 11, dos versículos 12 a 15. Continuando a leitura, vamos lá. Se o princípio da reencarnação, expresso no Evangelho de João, poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nessa passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, Elias, que há de vir. Nela não há figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Ora, João não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus. Enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois, Jesus acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas verdades. Aí agora mais uma citação da Bíblia, né? Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai de vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Essa passagem está em Isaías, no seu capítulo 26, versículo 19. Essa passagem de Isaías é também muito clara. Aqueles de vosso povo que morreram viverão de novo. Se o profeta quisesse falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção da vida da alma. No sentido da regeneração moral, elas seriam a negação
das penas eternas, já que em princípio estabelece que todos os que estão mortos reviverão. Mais uma passagem. Mas quando o homem morreu uma vez e seu corpo, separado do seu espírito, foi consumido, em que é que ele se transforma? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Essa passagem está em Jó, no capítulo 14, versículo que vai de 10 a 14. É uma tradução de Louis Isaac Lamache, de Sassi, né? Quando o homem morre, perde toda a sua força, expira depois. Onde ele está? Se o homem morre, reviverá? Expirarei todos os dias do meu combate, até que me chegue alguma transformação? Essa passagem também está em Jó, no seu capítulo 14, de 10 a 14. Tradução protestante de Westerwald, né? Continuando. Quando o homem morreu, vive sempre, terminando os dias da minha existência terrestre. Expirarei, porquanto a ela voltarei de novo. Essa passagem está em Jó, agora no capítulo 14, do item, versículo 10 a 14. Já é uma versão, no caso, da igreja grega. Então, nós pegamos aqui três traduções, aqui, três versões, né? Da mesma passagem. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e de reviver traz como consequência a de morrer e de reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é ainda mais clara, se isso é possível. Terminando os dias da minha existência terrestre, isso é tão... deixa eu repetir aqui. Terminando os dias da minha vida terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei. Isto é, voltarei à essência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse: eu saio da minha casa, mas a ela voltarei. E continuando. Nesta guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que chegue a minha transformação. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera a sua transformação, isto é, conforma-se. Na versão grega, esperarei parece antes se aplicar a uma nova existência. Quando minha existência terrena terminar, esperarei, pois a ela retornarei. Jó parece se colocar, após a morte, no intervalo que separa uma existência da outra, e diz que ali esperará o seu retorno. Continuando. Não há, portanto, dúvidas de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era uma das crenças fundamentais dos judeus e que foi confirmada de maneira evidente por Jesus e pelos profetas, de onde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Um dia, quando forem analisadas sem ideias preconcebidas, suas palavras terão autoridade sobre esse ponto, assim como sobre muitos outros. Mas se a autoridade, do ponto de vista religioso, virá juntar-se do ponto de vista filosófico, a autoridade das provas que resultam da observação dos fatos, quando dos efeitos, se quer remontar às causas. A reencarnação aparece como uma necessidade absoluta, como uma condição inerente à humanidade. Em uma palavra, como uma lei da natureza. Ela se revela por seus resultados de uma forma, por assim dizer, material, como o motor oculto se revela pelo movimento que produz. Só a reencarnação pode dizer ao homem de onde ele vem.
para onde vai, por que se encontra sobre a terra, e justificar todas as anormalidades e todas as injustiças aparentes que a vida apresenta. Sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, a maioria das máximas do Evangelho são incompreensíveis. Esse é o motivo porque elas têm recebido interpretações tão contraditórias. Esse princípio é a chave que lhes deve restituir o seu verdadeiro sentido. Bem, e aí a gente concluiu, né, essa leitura sobre a ressurreição e a encarnação, e fica bem claro para a gente que realmente, como o texto coloca, como as reflexões em cima dos termos bíblicos são colocados, que nós somos um espírito, uma alma, como queiram falar, né? E que não fomos concebidos ali, junto com um corpinho físico no útero materno. Nós já pré-existimos. Porque se assim não fosse, como também a gente poderia explicar essas diferenças, né, dos pequenos seres que vêm à Terra? Uns perfeitos, outros com deficiências, outros com tantas limitações, outras com tantas limitações que não conseguem nem sobreviver sem o auxílio de uma pessoa a lhe facilitar, a lhe dar meios de sobrevivência. Entendendo nós que o Pai é justo, o Pai é de amor. Como o Pai daria tanta diferença, tanta dificuldade para uns de sobreviver, de aprender a sua lei de amor, de testemunhá-la, de mostrar para todos, para si, para o Pai, que compreendeu, né? Servindo ao próximo, como Jesus nos aconselhou a todo momento que aqui esteve, de a gente pensar no próximo, em servir, em amar o próximo. E a pessoa tão limitada, sem visão, nascendo cego, nascendo surdo, nascendo mudo, nascendo tetraplégico. Quantos casos a gente sabe que tem isso? Como é que a pessoa poderia ter as mesmas condições dos outros, de entender, de aprender, de dar o testemunho e de amar o outro, estando limitado? Tanta dificuldade. Então a gente entende que se Deus é amor, se Deus é Pai, se Deus é justo, né? Para que isso aconteça, que isso é um fato, essas diferenças que a gente vê, não tem como negar, é só ir aos hospitais, né? E a gente vai ver o nascimento das crianças, das suas dificuldades, né? Então, é forçoso para não entrar em condição, não entrar em condição a justiça e a bondade de Deus, é forçoso admitir que o Espírito não nasceu junto com o seu corpo físico ali, no útero materno. Ele já pré-existia. Ele pré-existia. Desde quando? Aí nós ainda não temos como, né, tecer maiores comentários sobre isso, sobre os mistérios que nós ainda não temos como saber. E a gente vê durante o texto várias passagens, traduções da Bíblia, em que mostra que o povo judeu acreditava piamente na reencarnação. Agora, a gente tem que ficar bem claro que a reencarnação é uma palavra nova, é um termo novo, como Kardec dizia, né? Para uma nova doutrina, para novos conceitos, palavras novas, né? Para não ter nenhum vínculo com ideias que não condiz a ideia que está sendo colocada. Então, se a gente tirar a palavra reencarnação, que é só uma palavra, o que importa não é a palavra, o que importa é o que ela representa. Nós vamos ver através dos estudos e reflexões no texto sagrado, na Bíblia, nós vamos ver que ela era de conhecimento, ela era aceita pelo povo. Era uma verdade. Só que o nome não era reencarnação, o nome era ressurreição. Porque se a gente for lá hoje direitinho, então ressurreição é um termo meio contraditório para isso, de você nascer num novo corpo. Né? Era contraditório, porque ressurreição dá a ideia que você vai ressurgir. Quer dizer, eu que aqui estou falando, mas na frente eu vou ressurgir com esse corpo. A ideia de ressurreição nos remete a essa concepção, né? De voltar ao mesmo corpo. E a gente sabe pela ciência que esse corpo, após a sua morte, né, a sua falência, ele se decompõe nos seus elementos químicos que são absorvidos pelo solo e pelos micro-organismos. E
uma nova transformação vai acontecendo, porque a vida prossegue. A vida material está sempre em transformações. Não é isso? Então não tem mais como voltar com os mesmos elementos. E também não tem pouco sentido, porque é só uma roupa. Né? Nós não somos um corpo, nós temos um corpo. Concorda? Então, a gente nós ficamos assim, bem tranquilos, porque se nós formos olhar com esse texto que nós estamos trazendo hoje para vocês, né, que é um reflexo, é um estudo da Bíblia, nós vamos ver que não é a doutrina dos espíritos, não é o espiritismo que trouxe a reencarnação, trouxe a palavra, mas a reencarnação já tinha. E a gente viu aqui que Jesus não a desmentiu, não a corrigiu. Ele confirmou que é realmente a verdade de se voltar no novo corpo. Tá? É o caso de João Batista, João, né? E do Elias, sendo a mesma pessoa que vive em momentos distintos. É uma confirmação. E agora, também, um ponto que a leitura nos trouxe hoje, é que a gente tem que entender o seguinte: a gente pega lá os evangelhos, que relata, né, a passagem de Jesus, trazendo todos esses ensinamentos para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos ir de encontro ao Pai. Se não tem uma vida, uma nova vida, né, ao corpo físico, que nós chamamos de reencarnação, que nós estamos estudando aqui, não faz muito sentido. Não faz muito sentido a gente se esforçar para ser bom. Por quê? Por quê? Para entender o outro. Por quê? Não se faz muito sentido. Até porque nós não vamos, numa vida, numa única encarnação, chegar à magnitude do ensinamento de Jesus, de conseguirmos nos colocarmos, vivenciarmos as leis divinas como Jesus as exemplificou para nós. Nós vamos estar imperfeitos. E qual vai ser o critério para nós colocarmos, já que não tem reencarnação, né? Vamos imaginar assim, para nós nos colocarmos ao lado do Pai? Se todos nós vamos estar naquela situação que Jesus várias vezes mostrou: aquele que não tem erro, que atire a primeira pedra. Todos nós, em uma única reencarnação, vamos ter erros. Então, qual vai ter sido o critério para Deus separar uns dos seus filhos dos outros? E se não é possível atingir o nível que Jesus mostrou, vivenciar isso numa única encarnação, para que se esforçar tanto? Para que se privar tanto? Para que se calar? Para não se complicar, né? Se nós não vamos conseguir atingir tudo isso que Jesus nos ensinou, nos orientou a fazer, nós não vamos conseguir numa encarnação. Nós vamos relegar a nossa felicidade ou infelicidade futura à vontade do Pai. Ah, esse aqui, quer junto comigo. Ah, esse aqui não quero. Mas qual foi o motivo? Se a gente olhar pelo lado da justiça, e Deus é justo, não tem. Não tem. Se todos estão com erro, como Jesus falou, né? Atire a primeira pedra aquele que não tem pecado. Todos nós temos. Não tem como ter. Não ter, né? No estado evolutivo que nós estamos, estamos lutando para vencê-las. Mas nós não vamos conseguir vencer a todas essas dificuldades que nós temos numa única encarnação, por maior que ela seja. Que ela seja de 200, 300 anos. Algum de nós aqui temos a pretensão de acharmos que em 300 anos vividos aqui na Terra continuamente, nós vamos ser um segundo Cristo? Nós vamos pôr em prática de coração mesmo, sinceramente, tudo o que ele nos ensinou? O bom senso, né? A autenticidade, nos compele a dizer que não, nós não conseguiremos. É um processo longo, muito longo, e que o Pai espera, que o Pai tem paciência, que o Pai sabe que nós vamos conseguir.
que é o tempo de 200 anos, 300 anos, ou mais real, né, os seus 80 anos, no infinito, que é a criação do Pai. Porque nós, né, nós somos imortais. O Pai é infinito, não teve o início, não teve o fim. Nós tivemos o início. Nós só não sabemos aonde que foi, né? Quando que foi, que ano que foi. Mas, a partir do momento que nós não temos um fim, nós somos imortais, que é 80 anos para eu mostrar para o meu pai: Pai, agora eu entendi o que você quer que eu faça, como você quer que eu viva, quais são realmente os verdadeiros valores, tesouros que eu tenho que conquistar. E eu conquistei graças a ti, meu pai. O que é 80 anos? Não é nada. O que é 1000, o que é 2000, o que é 3000, o que é 10.000 anos? Na imortalidade, no infinito para frente que nos espera. É nada. Não é verdade? Então, realmente, gente, nós temos que nos transformar, nós temos que nos modificar, nós temos que seguir o exemplo dado pelo nosso Mestre Jesus, mas entendendo que isso só é possível através dos nossos erros, reflexões para repará-los e acharmos o melhor caminho, o caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da moral, conquistarmos isso. Quando vai ser? Cada um de nós, através do seu livre-arbítrio, vai achar o seu tempo, né? O seu tempo de vencimento, de vitória, de conquista. Mas por maior que seja esse tempo, no infinito que é a nossa vida daqui para frente, é um segundo para Deus, né? Então, espero que mesmo que com a minha limitação, com a limitação do tempo dessa exposição, que é muito curta, porque nós lemos e depois refletimos, tenha sido possível eu passar para vocês, né, alguma coisa, no sentido que deu uma luz para o que é reencarnação. Essa ferramenta do Pai, né, que propicia a nossa evolução no nosso tempo, dentro das nossas possibilidades. Meus irmãos, até semana que vem, com um novo tema para nossas reflexões e estudos. Fique com Deus.